Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos estar falando desse camarada aqui, vamos estar falando desse livraço, mas para que a gente possa falar desse livraço eu quero te convidar a estar se inscrevendo nesse canal caso você não faça parte dele e também a estar dando o seu like abençoado para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas e da mesma maneira que você está sendo abençoado com esse conteúdo, as pessoas também possam ser abençoadas ao ver esse conteúdo no seu feed lá quando elas estiverem ali navegando pelo YouTube, não é? Então, roda a vinheta para a gente conhecer esse livraço que está extraordinário. Bom, pessoal, estamos então com esse livraço chamado Rei Salomão, do Philip Heinck. Então, para a gente conhecer esse livro nesse expresso literário de, acho que é o número 4, você pode conferir toda a playlist, né, todos os vídeos do Expresso Literário, todas as nossas dicas de livros na nossa playlist aqui no canal. Você tá vendo até no fundo ali, acho que o que tá rolando ali no fundo? Ali no fundo, tô com um estudo de Hebreus ali aberto, então não se preocupa não. O cenário de fundo é o cenário aqui da nossa mesa de estudos também. Então você pode conferir a nossa playlist e ali vai ter todas as dicas de livros que nós já falamos, não é? Nós já falamos sobre o livro sobre Paulo, do N.T. Wright, falamos sobre C.S. Lewis também, o livraço que está ali, o Grande Divórcio. Temos aí entre o abismo, o abismo entre a promessa e a realidade, do Ian do Guide. Agora vamos falar do Philip Heinck, Rei Salomão. Então, para a gente começar a falar desse livro, como de costume, vamos compreender a estrutura física desse livro, para quando você for selecionar aí no seu carrinho, você já saber mais ou menos como ele vai chegar na sua casa, beleza? Então, pessoal, a estrutura física desse livro é dessa maneira aqui. É um livro de tamanho médio, certo? Um livro de tamanho médio e ele é brochura, não é? Não é capa dura, é um livro de brochura. Ele tem essa lombada aqui, né, padrão. É um livro bem feito, tem um bom acabamento, nada extraordinário, certo? Mas temos aqui frente e verso, com uma capa, né, com uma arte aqui, né, Salomão, como se representasse Salomão e uma mulher aqui. Talvez essa mulher fosse a mulher que foi julgada, né, o primeiro julgamento de Salomão, pode ser, mas aí tá faltando outra mulher, tá faltando a criança, não é? Mas é o que aparenta é que tem um tribunal, né, como se fosse uma galera aqui atrás, verificando alguma sentença de Salomão. A capa pelo menos quer transmitir isso. Os leões aqui, não é, na frente, decorados, né, de ouro, a grandeza do reino de Salomão. Essa capa ela tem a orelha aqui de marca-página. Não temos aqui algo nada especial, temos uma contracapa bem comum, uma folha de roxo, na verdade, né, bem comum. Aqui temos algumas anotações que eu já fiz aqui. E é bem simples, né? No verso a gente tem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente tem uma dedicação dele aqui. E no verso a gente tem da mesma forma a contracapa, a orelha, né? Temos a orelha e o marca-página aqui. Eu uso muito, né, esse marca-página aqui quando chega na metade do livro. Até a metade do livro eu uso da frente, quando vai da metade para lá eu uso o de trás. São poucas pessoas que utilizam, mas eu uso bastante. E a gente tem aqui no final algumas indicações de trabalho dele, não é? Algumas indicações do trabalho do autor. Bom, lombada, corte, né, padrão, corte padrão, folhas brancas,
padrão também, uma boa diagramação, a letra do tamanho muito bom. E quem escreveu foi o Philip Heinck, né, que a gente tem aqui, o Philip Heinck, que foi quem é, né? Ele não morreu, né? Mas quem é o Philip Heinck, né? Philip Heinck é doutor em teologia histórica pela Universidade de Oxford e presidente da Wilton College Seminary. Foi pastor da Igreja Presbiteriana de Filadélfia e escreveu mais de 50 livros, como As Doutrinas da Graça e Amar como Jesus Ama, publicados por Vida Nova. Então ele já publicou mais de 50 livros, mas nós não temos tantos livros dele traduzidos assim. Eu acho que temos aí poucas unidades traduzidas, não é? Poucos títulos traduzidos, poucas obras, não é? Editora Vida Nova, quem publicou essa obra. E como que é a estrutura de leitura dessa obra, não é? A gente tem essa obra aqui com exatamente 298 páginas. 298 páginas. Então o livro não é grande, não é pequeno, tamanho médio aí. Você tem ele dividido, se não me engano são 11 capítulos, né? Mas vou ver aqui direitinho, mas se não me engano são 11 capítulos. 13 capítulos são divididos em 13 capítulos, não é? 13 capítulos e temos o final, que é o Epitáfio de Salomão. Então a gente tem temos o prefácio, 13 capítulos do Epitáfio de Salomão e temos aqui no finalzinho o índice, não é? De passagens bíblicas e o índice remissivo. Então a gente tem essa estruturação muito bacana. Esse livro ele tem uma leitura muito fluida, muito bacana de ler, e a gente vai falar disso agora. Agora que a gente já conheceu a estrutura física desse livro, vamos falar sobre o conteúdo que temos nesse livro para ver se vale a pena você comprar, você adquirir, botar na sua biblioteca ou não. Bom, pessoal, o que acontece? Nós temos esse livro aqui com o subtítulo, né? Nós temos Rei Salomão, as tentações do dinheiro, sexo e poder. Sendo que ele vai trabalhar isso aqui, mas não é o foco do livro. Não é o foco do livro falar exatamente disso aqui. Ele vai começar o livro trabalhando sobre isso. Tem algumas coisas muito interessantes que ele vai abordar. Alguns homens que estiveram ali, né, fizeram parte da história de Salomão, que caíram em alguns desses problemas aqui do homem, não é? Uns caíram na tentação só do dinheiro, outros só do sexo, outros só do poder. Vai trabalhar de uma coisa muito interessante. Mas o livro não tem o foco total nesse subtítulo. Eu acho que esse subtítulo aqui seria algo mais de apoio. Para o livro, não é? O livro, eu acho que Rei Salomão é o suficiente. Por quê? Porque esse livro vai trabalhar realmente a jornada de Salomão. Desde o momento, não é, em que Davi vai fazer vai colocar, não é, vai passar o bastão ali pro Salomão, que é ali em 1 Reis 2, e vai até o fim de Salomão, não é? Até o fim da jornada de Salomão, quando ele termina seu período ali de rei, de governo, e aquilo ali vai ser passado para Roboão, seu filho. Então o livro passa de uma jornada, mas qual é a dinâmica desse livro? A dinâmica desse livro é semelhante entre o abismo entre a promessa e a realidade do Yen do Guide. Vou deixar aqui no card para você conferir também essa resenha. É semelhante no que sentido? É um livro cristocêntrico, que a dinâmica de Jesus ser aplicado nesse livro aqui é parecido com a Yen do Guide. Ele faz uma exposição da história, né? Não nada tão teológico, extraordinário assim.
de difícil, né? Não chega a ser um Lloyd Jones, né, na exposição. É uma exposição que procura trazer lições que aplicam Jesus no final. Jesus é sempre aplicado no final. Todo final de capítulo, Jesus é aplicado. Muito semelhante ao que o Ian do Guide fez. Então esse livro casa muito bem com essa leitura do Ian do Guide. Portanto, se você está procurando um livro que você está querendo, não é, ter aprender um pouco mais sobre o personagem Salomão, ou então desbravar um pouco mais de 1 Reis e ali enriquecer um pouco mais o conteúdo, fazer uma revisão de conteúdo, revisar sobre o conteúdo, sobre o personagem, sobre a temática do Salomão, ou sobre um pouco mais do que acontece no primeiro livro dos reis, esse livro é interessantíssimo para você, assim como o do Ian do Guide falando sobre Abraão. Se você está nessa pegada, esse é o momento de você ler o livro. Eu quero uma coisa muito mais estudada, muito mais acadêmica. Esse livro aqui é mais uma revisão que tem excelentes abordagens, não é? Que vão trazer, vai trazer revelações, vai brilhantar ali o estudo futuro, de uma maneira espetacular, porque ele tem uns insights aqui extremamente interessantes. Eu vou pegar como exemplo aqui o capítulo 2. Por quê? Porque o capítulo 2 já está um pouquinho mais fluido, né? O capítulo 1, aquela questão mais introdutória, é muito bom também, mas vou pegar o capítulo 2 aqui para a gente ter uma ideia, né? Um panorama, um bate-bola rapidinho. A gente tem aqui, por exemplo, o reino em primeiro lugar, não é? No capítulo 2. Vou mostrar aqui como é que está na tela aqui, para você ver. Você vê aí mais ou menos, né? Tem umas anotações, tudo mais. Bastante coisa que eu sublinhei e anotei. Aí ele começa falando sobre a questão ele vai citar o versículo aqui, né? 1 Reis 2, 44, 46, que é quando o rei também disse a Simei, né? Ele vai citar o texto aqui, né? Vou falar rapidamente. Você sabe em seu próprio coração todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fará recair o mal sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido para sempre perante o Senhor. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu e o feriu e ele morreu. Assim o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Então esse capítulo aqui vai trabalhar sobre os inimigos que Salomão teve que lidar assim que ele tomou posse do reino, não é? Proveniente também das instruções de Davi. Ele lidou com esses inimigos seguindo as instruções de seu pai Davi, que vai ser abordado no capítulo 1. Então aqui ele vai falar algumas coisas interessantes, não é? Eu até anotei aqui, não é, que esse capítulo trabalha algumas coisas muito importantes sobre as sábias decisões de um novo líder ou de um líder novo, né? Eu anotei isso. Por quê? Porque esses capítulos aqui, gente, para você fazer um trabalho, por exemplo, a liderança, né? Para você trazer instruções para uma liderança, para uma escola de líderes, de obreiros, é extremamente especial esse capítulo aqui, porque ele vai nos trazer ensinos de como que Salomão lidou com os desafios da liderança no começo da sua jornada. Então, sabe as decisões de um novo líder, ou seja, ele passou a ser um novo líder no meio do povo, e também ele foi um líder novo, ou seja, ele foi um líder de uma idade, não é, jovem. Então, casa muito bem com isso aqui, foi um insight que eu tive, não é, nesse capítulo. Salomão começou ali aproximadamente com 18 anos a reinar, né, e reinou por 40 anos em Israel. Então você vê aí que ele começou jovem. Então tem algumas coisas que vai fazer, que vai compor esse capítulo, por exemplo, que tem uma parte aqui, não é, que é a vingança régia, página 34. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, que eu sublinhei. A pergunta em 1 Reis foi sobre sucessão. Quem seria o próximo rei? Essa pergunta foi respondida de forma bem clara quando Salomão foi coroado a rei.
A pergunta no capítulo 2 é sobre a segurança. Será que o reino vai resistir? Davi tinha morrido em 1 Reis 2, 10, 11, e depois de Salomão receber as instruções finais de seu pai, cabia-lhe proteger o seu reino. Olha só, cara, isso aqui é um insight, né, de contexto histórico que também vai trazer aplicações tanto para questões particulares nossas, quanto para questões de liderança, questões de igreja, não é? Sobre sucessão, liderança e manter aquilo que foi passado de pé. De que maneira? Se esforçando em proteger. E como proteger? Aí, olha só, vai trazendo diversos enriquecimentos. São insights que às vezes a gente vai lendo e não percebe, mas ele traz essas questões durante o livro todo, não é? Essas questões que passa despercebido, mas que é um ouro, é uma riqueza muito grande. Eu até anotei aqui, não é? A nova liderança resistiria, não é? Que essa é a pergunta que vai ficar em volta. Aí tem outra coisa que ele vai falar aqui no 35, que é o seguinte, ó, as profecias estavam se cumprindo. Deus havia prometido estabelecer o reino do filho de Davi. Eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Ao usar o mesmo vocabulário de 1 Reis 2, a Bíblia nos mostra que Deus é fiel em cumprir suas promessas de realizar a casa de Davi. A maneira era que essas promessas se cumpririam não por um milagre divino e sobrenatural, mas pela rápida execução da justiça. Ou seja, o que eu anotei aqui, né? As atitudes deveriam ser compatíveis com as promessas. Então, olha outro insight, não é? Que Deus estabeleceria o reino de Davi como prometido, e que de fato estabeleceu, nós compreendemos que foi em Jesus Cristo, mas a plenitude desse estabelecimento foi em Jesus, não é? Mas por meio de Davi para Salomão, isso não se cumpriria com milagres, com intervenções divinas, mas com o cumprimento da justiça, com atitudes compatíveis com isso. No entanto, que quando a idolatria entrou por meio de Salomão, né, a gente viu a queda de Israel ao longo do tempo, a queda foi inevitável. E isso retomou com Jesus Cristo, não é? Jesus é que retoma, não é, o reino e ele se estabelece. Mas Jesus não fez milagre, Jesus não fez, mas só que Jesus fez milagre para que isso fosse apenas um sinal de que o Messias, o Rei dos Reis, já havia chegado. Mas o cumprimento, não é? O estabelecimento do reino de Deus em Jesus foi pela rápida execução da justiça. Não é? Jesus ele veio para cumprir a justiça de Deus, não é? Para cumprir a justiça de Deus e para que a justiça de Deus também fosse manifesta aos homens por meio de Jesus, favorecendo aqueles que creem e por meio de Jesus condenando aqueles que não crerem, não é? Então, a gente tem diversos insights legais. Aí nesse capítulo ele vai falar sobre a loucura de Adonias, que foi sexo e poder. Ele vai falar sobre... Aí que tem muita coisa boa. Eu não vou ficar falando porque senão vai... É só se pedirem, não é? Aí nos comentários pra gente falar, fazer um estudo sobre esse livro, pelo menos um capítulo, esse capítulo e tudo mais. Senão não vale a pena, senão vai ficar muito tempo. Aí vai falar sobre a loucura de Joabe, que foi a queda de poder e violência. Aí vai falar mais alguma coisa aqui sobre a loucura de Simei, que foi o dinheiro. E no final, né, aí finaliza esse capítulo fazendo a aplicação de Jesus, né? Aí vai fazer a aplicação de o reino de Cristo, né? Ou seja, se Salomão, quando começou o reino, teve que lidar com esses desafios, o reino de Jesus também teve que lidar com alguns desafios, mas temos aí a plena vitória de Jesus e vai ter as diversas aplicações, como por exemplo, a gente vê aqui ele aplicando o seguinte, ó, todos enfrentamos tentações parecidas, ou seja, ele vai fazer aplicações das tentações que essas pessoas passaram no começo do reino de Salomão. Alguns de nós somos como Simei, nossa tentação é aquilo que o dinheiro pode comprar. Por isso não estamos dispostos a abandonar um negócio lucrativo que não é totalmente honesto,
ou construímos nossas carreiras às custas da nossa família, ou somos mesquinhos com Deus, sendo avarentos em relação aos nossos dízimos e ofertas. Outros são como Adonias, que colocam o prazer sexual acima do compromisso com Deus ou com o reino, não é? Ou a semelhança de Joabe, são culpados de violência colérica. Aí a pergunta para cada um de nós é: o que especificamente está me impedindo de dar tudo para o reino de Deus? Com Deus é tudo ou nada, assim como acontece com todo rei que respeita a si mesmo. É da própria natureza do rei exigir lealdade absoluta. Se seguimos a Deus apenas quando Ele nos dá o que queremos, então, se seguimos a Deus apenas quando Ele dá o que queremos, então não estamos de modo algum tratando como rei, mas apenas como um servo. Então, aí faz aquela aplicação, né? Como que o que Salomão exigia de Simei, Joabe, de Adonias, o que Deus como rei exige de nós, mas vai fazer a aplicação de Jesus Cristo aqui, falando que Ele nos capacita e tudo mais, não é? Senão vai ficar grande. Aí no final tem um guia de estudo, que esse guia de estudo, todo capítulo tem isso. No final, um guia de estudo que vai ter perguntas, não é? Perguntas, esse aqui tem 9 perguntas, tem 13 perguntas, não é? 13 perguntas aqui. É logicamente que assim, o espaço, né, das perguntas é muito pequeno para você responder, porque são perguntas que vão te exigir aí uma resposta grande em alguns casos. Então tem perguntas bíblicas e tem perguntas de aplicação. O que seria pergunta de aplicação? São perguntas que vai falar o que está faltando em você para se entregar por completo para o reino. Tem perguntas desse tipo. Então recomendo você ter uma folha que você responda para poder não ficar uma bagaceira aqui no capítulo. Aí depois nós temos o capítulo 3 e assim por diante. Maravilha? Então, para quem eu recomendo esse livro? Para leitores da Bíblia, para pessoas que querem revisar o conteúdo, para pregadores, para pastores, para todo aquele que se interessa pela história bíblica como um todo, esse livro tem que ser lido também. Agora, para quem eu não recomendo, para quem já está no estudo acadêmico, quem estiver no estudo acadêmico, não é? Já esse livro aqui vai quebrar total, porque esse livro aqui não é um livro acadêmico. Ele é um livro que tem muita coisa interessante, mas ele vai quebrar totalmente essa linha de raciocínio acadêmica. Então, para esse que está, se você está aí, né, inserindo em teologia sistemática, inserido em alguma outra matéria inserido em alguma outra matéria que não faz parte da teologia sistemática, mas que está ali, não é, envolto na questão acadêmica, então não é esse livro, não leia esse livro. E qual é a vantagem desse livro aqui, não é? Bom, para a gente falar de vantagem e desvantagem, então vamos falar qual é o ponto forte e o ponto fraco desse livro aqui, para você compreender qual é o momento de você lê-lo. Bom, o ponto forte desse livro é o seguinte, não é? Você tem a vantagem de ter diversos insights que vão contribuir para você aí que exerce o ministério de pregação, para você que exerce, ou para você que quer passar a história, não é, para frente, não é, daquilo que Deus tem feito, e você quer enriquecer um pouco mais ali na hora de um estudo ali para os seus filhos, para sua família, para um evangelismo, né? Porque você sempre tem Cristo sendo aplicado aqui. Então, um livro cristocêntrico auxilia nisso. Então, é uma vantagem para você que está querendo manter o ritmo de leitura, mas que não está tão acadêmico assim. Agora, a desvantagem, não é, o ponto fraco, é para você que tiver numa leitura mais acadêmica. Então, você não pode ir para esse livro. E outra coisa, ele segue o mesmo ritmo o tempo todo, não é? Então chega um momento, né, acho que da metade do livro para frente, você nota que ele está sempre no mesmo ritmo ali, que ele tem uma construção ali já bem definida, não é? Falar um pouco da história
que está acontecendo naquele capítulo que ele está citando, naquele período específico de Salomão, faz uma aplicação e finaliza com Jesus, vai para os exercícios, outro capítulo a mesma coisa. Então chega um momento que se você não pegar o livro e falar assim, cara, eu vou pegar esse livro para acabar com ele, eu vou pegar, vou ler até o fim, sem me deter em outras leituras para eu terminar. Se você não fizer isso, vai chegar um momento que você vai ficar um pouco enjoado. Por mais que tenha muita riqueza, mas chega um momento que você fica um pouco cansado, porque é o mesmo ritmo, não é? É o mesmo ritmo, é aquele ritmo que eu falei. Salomão, história de Salomão, aplicação, Jesus, exercício. História de Salomão, aplicação, Jesus Cristo, exercício. Então, para você que às vezes está acostumado com uma leitura mais narrativa, talvez você possa parar no meio do caminho se você não for até o final de uma vez só. Eu tô numa leitura um pouco mais Lloyd Jones, um expositivo ali, que eu quero saber mais minuciosamente o que aquele capítulo está falando em si, o que aquele capítulo está abordando como construção, o que vai gerar em torno daquele capítulo, não só de contexto, mas como que aquilo comunica com outras passagens bíblicas. Então isso aqui também não vai ser o livro. Então esse livro é muito bom para você manter o ritmo de leitura, para você enriquecer um pouco mais o seu conhecimento bíblico, mas meu conselho, pega e vai de uma vez só, para que você não venha parar no meio do caminho e depois que você tiver com o contato com outros livros, você fique desanimado de retomar a leitura desse livro. Então esses são os pontos fortes e fracos. Recomendo esse livro para todo aquele que for amante da leitura da palavra, vai encaixar muito bem e com certeza é um livro que depois disso, depois que você lê-lo, com absoluta certeza é um livro de consulta. Com certeza você vai consultar ele diversas vezes para revisar alguma coisa, para poder aplicar numa pregação, num estudo, com toda certeza, porque ele vai abordar do começo da história de Salomão até o final. Então você vai conseguir, mas lembrando, como rei, não é? Se você quiser alguma coisa extra ali sobre e Salomão em Provérbios, Salomão na época do Eclesiastes, que ele estava mais velho, não, isso aí foge, não é isso aí, é só do seu governo, ou seja, só da sua atividade como rei. Então você vai lidar muito bem com isso, você vai revisar, vai ser muito útil. Eu vou consultar com certeza diversas vezes no futuro, porque é um livraço, vale a pena você ler do começo ao fim, para depois você consultá-lo quando precisar, beleza? Então é isso, pessoal, é isso, a gente chega ao fim dessa resenha aqui do Expresso Literário número 4, Rei Salomão, As Tentações do Dinheiro, Sexo e Poder, Philip Hayek, livraço, e você pode continuar conferindo aí outros vídeos do nosso canal. Finalizando aqui, não menos importante, eu quero recomendar para você o meu curso bíblico dos 4 evangelhos, Jornada pelos Evangelhos, um caminho em 4 livros, um curso extraordinário que você vai ter acesso vitalício. E por que é importante falar do acesso vitalício? Porque esse curso vai ter atualizações, então vai ter aulas novas, vai ter aulas bônus, e você adquirindo, você não vai pagar nada a mais por isto. Mas vale ressaltar que o preço do curso hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está R$ 79,90, podendo dividir em até 11 vezes no cartão de crédito. Mas de repente você está vendo esse vídeo em 2026, de repente você está vendo esse vídeo no final de 2025 e o preço alterou. Pois é, porque teve coisas a mais que foram adicionadas e o curso naturalmente vai ficando mais caro. Então, quem adquiriu agora não vai pagar nada além disso. E quem adquirir depois vai pagar um pouco mais caro, mas o acesso vitalício permanece. Então confere no link que está na descrição, vê se o preço alterou. Se não alterou, aproveita agora. Adquira, você vai ter aulas ali. As nossas aulas estão 1 hora, 1 hora e meia cada aula, ou seja, não são aulas ali
20, 30, 40 aulas ali de 15 minutos só para poder dizer que tem 100 aulas. Então são aulas verdadeiramente dedicadas a transmitir um conteúdo, uma instrução, um ensino, e temos materiais de apoio, temos ali um fórum de bate-papo para você colocar, você pode comentar nas aulas, você pode interagir com outros alunos e muito mais. Acessa, você vai adquirir, você vai ser abençoado, você vai estar abençoando também o nosso ministério e você também vai poder ser abençoado com esse curso de outras maneiras. Qual maneira? Bom, se você adquirir o curso, no primeiro módulo já vai ter ali uma instrução especial para você que for aluno, que você vai poder lucrar também com esse curso. Como que eu vou saber disso? Adquirindo o curso você vai verificar nas primeiras aulas. Mas o importante do curso não é isso. O importante do curso é o conteúdo que nós temos lá. Então nós temos ali, hoje, né, nós já temos mais de 40 horas de aula ali, graças a Deus, e vamos ter mais. Então adquira já no link da descrição, e você, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. O meu contato, minhas redes sociais está aqui no canal do YouTube. Beleza? Deus te abençoe. Deixa o seu like, ativa o sino e a gente vai se ver no próximo Expresso Literário ou em outro vídeo que nós estivermos falando dos assuntos de Deus, da palavra do Senhor para a edificação da nossa vida. Grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.